Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para a aula de DNA de avivamento e dessa vez nós vamos falar mais especificamente de DNA de avivamento na igreja local, o DNA de avivamento da Igreja de Jesus. É muito interessante nós observarmos na Bíblia que o DNA de avivamento da Igreja de Jesus é um só. Na Bíblia nós não temos várias igrejas, nós temos a Igreja de Jesus e as igrejas locais. Mas Jesus vem para buscar a igreja, uma igreja, a igreja dele na face da terra. E eu creio que Jesus tem um DNA de avivamento para a igreja dele. Isso nós vemos refletido na igreja de Atos dos Apóstolos, que é a nossa igreja, que é a igreja de Jesus. Jesus começou a igreja dele lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, e há um texto que é um texto clássico, eu quero ler com vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós vemos um relato e um resumo do que estava acontecendo na Igreja de Jesus, que nasceu no derramamento do Espírito Santo. Jesus tinha dado a promessa, ele disse: mas recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui no comecinho do capítulo 2, nós vemos o cumprimento dessa promessa. As pessoas foram cheias do Espírito Santo e no enchimento do Espírito Santo nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo através dos seus apóstolos. E aqui nós vemos um relato da dinâmica e do DNA da igreja de Jesus. Esse é o mesmo DNA que Jesus tem hoje para as igrejas dele em toda a face da terra. Não importa a cultura, não importa a nação. Esse é o DNA que Jesus tem para a igreja dele. Em todos os países, em todas as nações, um DNA de avivamento, um DNA de despertamento espiritual, um DNA onde as pessoas crescem juntos, onde as pessoas crescem na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, no temor de Deus, é onde as pessoas vivem diariamente sinais e maravilhas, milagres de Deus, a manifestação do sobrenatural, e aonde nós vemos a generosidade e o corpo de Cristo crescendo. Mas muitas das vezes nós perdemos o fio da meada, nós perdemos o caminho para isso, ou até mesmo nos distanciamos desse DNA. Começa muitas das vezes, porque tem muitas pessoas que veem, por exemplo, o livro do Atos dos Apóstolos apenas como um livro histórico. São relatos históricos, isso era para a igreja daquela época, isso era para as pessoas daquela época. Mas eu quero dizer para você
que o livro de Atos dos Apóstolos não são apenas relatos históricos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de crescimento espiritual. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de crescimento de igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de plantação de igreja. E eu creio que o livro de Atos dos Apóstolos está recheado de princípios espirituais para que hoje nós, como igreja, sejamos a igreja de Atos e tenhamos esse DNA de avivamento, de transformação espiritual, de rompimento, de avanço, de missões, de plantação de igreja, do sobrenatural de Deus, de transformação de vidas. É isso que Deus tem para mim e para você. E a partir desse texto nós poderíamos pegar vários princípios e falar de vários princípios. Vários princípios que nós já citamos na aula de avivamento pessoal, nós podemos também encontrar aqui nesse texto. Mas eu quero hoje falar sobre algumas coisas muito específicas. Eu quero falar sobre 4 princípios específicos, 4 princípios específicos aqui para o DNA de avivamento numa igreja local, para que essa igreja cresça, para que essa igreja se multiplique e para que essa igreja represente Jesus, ok? Então, a gente vê que na igreja aqui de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, algumas coisas muito interessantes aconteciam e a gente vê princípios aqui, princípios espirituais. Primeiro princípio é nós entendermos por que eles começaram a ser igreja. Bom, Jesus ressuscitou. Jesus veio, habitou no meio deles e Jesus ressuscitou. Então eles começam a se reunir em torno de uma pessoa. Eles começam a se reunir em torno de uma causa. Eles começam a existir como igreja em torno de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E Jesus ressurreto. Jesus ressuscitado dentre os mortos. Uau! Preste bem atenção. Qual era o motivo pelo qual eles começaram a se reunir? Pelo qual eles começaram esse movimento de ser uma assembleia, um ajuntamento de discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Que Jesus? O Jesus que ficou morto? Não, o Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, em torno da ressurreição de Cristo. Da vida eterna através de Jesus e da nova identidade em torno da pessoa de Jesus. E esse é o primeiro princípio que nós podemos ver aqui nesse texto, é a festa da ressurreição. O culto da igreja primitiva, o culto da igreja de Atos, tinha como pessoa central, como foco central, a pessoa de Jesus ressurreto. E é muito interessante nós trazermos essa essência para o dia de hoje. Vamos aplicar para os nossos dias hoje? O culto não deve ser baseado num louvor bonito. Que bom se a gente tiver um louvor bonito, mas não é o motivo principal do culto. O motivo principal do culto não é necessariamente palavras lindas e bonitas. O motivo principal do culto não é satisfazer as minhas emoções. E simplesmente tocar e me curar das minhas tristezas. O motivo principal do culto não sou eu, aonde eu vou para ser suprido. Você está entendendo como essa essência é poderosa e precisa ser resgatada e precisa ser hoje colocada de uma maneira muito clara para a gente entender? Porque muitas pessoas vão
para o culto para ouvir uma música bonita. Outras pessoas vão para o culto para ouvir uma palavra bonita. Outras pessoas vão para o culto para se encontrar com pessoas. Mas a base principal de nós vivermos a celebração é a pessoa de Jesus. E o culto, mais do que nunca, se quisermos crescer em avivamento, ele precisa ser centrado na pessoa de Jesus Cristo e Jesus ressurreto. A pessoa principal do culto é Jesus, e o culto é para Jesus. E é por causa de Jesus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E faz toda a diferença quando uma igreja tem na sua centralidade no culto, quando o culto é uma celebração da pessoa de Jesus ressurreto, uma celebração da ressurreição de Cristo. Aí sim, muitas dessas coisas que nós falamos vão acontecer, mas com a base correta. Se eu estiver triste, eu vou para o culto, eu posso estar alegre, vou receber alegria. Não porque a música foi bonita ou foi feia, mas se eu estiver triste, eu posso ir para o culto, receber alegria, porque Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Cristo me dá alegria. Se eu estiver com problemas, eu posso ir para o culto, ser tocado, superar os meus problemas, porque Jesus ressuscitou. Eu posso ir para o culto, receber cura divina, porque Jesus ressuscitou. Eu posso ir para o culto, viver o sobrenatural de Deus, porque Jesus ressuscitou. Eu posso ir para o culto, festejar, alegrar, pular, expressar toda a minha felicidade, porque eu tenho salvação, os meus pecados foram perdoados, eu tenho a vida eterna, eu tenho a justificação, eu tenho a transformação, e tudo isso porque Jesus ressuscitou. Então o primeiro princípio que eu quero colocar aqui é que o culto principal de uma igreja precisa ter na sua essência a festa da ressurreição. Sim, domingo podemos chamar de celebração? Sim, mas a celebração é a ressurreição de Cristo, é a festa da ressurreição. E sabe de uma coisa? Eu ouso dizer que muitas igrejas perderam a sua eficácia, estão perdendo de viver o sobrenatural, porque tiraram do centro do culto principal a ressurreição de Cristo. Paulo diz, e se não houve a ressurreição, se não cremos na ressurreição, se não temos a ressurreição como base principal, em vão é a nossa fé. Ou seja, não vale de nada a fé. A fé não pode ser a fé na fé. A fé não pode ser em uma música. A fé não pode ser em coisas passageiras. A fé não pode ser apenas em princípios. A fé do cristão está na pessoa de Cristo. A fé está na pessoa de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer para vocês uma coisa que aconteceu com a reforma. E eu já ouvi muitos pastores até mesmo dizendo isso. Porque o centro do culto é a palavra. A palavra é um meio para o centro do culto. O centro do culto é Jesus ressurreto, deve ser Jesus ressurreto. O centro do culto só será a palavra quando nós entendermos que a palavra é uma pessoa. A palavra é Jesus, o verbo que se fez carne. Aí sim podemos dizer que o centro é a palavra. Mas não as escrituras. O centro do culto não são as escrituras. O centro do culto é Jesus ressurreto. E assim a igreja sempre vai caminhar nos sinais e prodígios, nos milagres e no sobrenatural. Porque o que nutre o sobrenatural, o que faz com que as coisas aconteçam de uma maneira saudável,
é o testemunho da ressurreição de Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele habita em nós. Na igreja primitiva, eles se reuniam, a igreja de Atos se reunia sempre em torno de uma pessoa. Havia culto porque Jesus tinha ressuscitado. Havia culto porque Jesus ressuscitou. E a pessoa de Jesus é o centro da fé cristã. A pessoa de Jesus ressurreta, a ressurreição de Cristo. Então, igrejas que crescem são igrejas que vivem numa dinâmica contínua da festa da ressurreição. Uau! Pessoas podem ser curadas porque Jesus ressuscitou. Pessoas podem ser salvas porque Jesus ressuscitou. Pessoas podem ser alcançadas, transformadas porque Jesus ressuscitou. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Outra coisa que a igreja fazia, a igreja de Atos, ela tinha duas bases ou dois lugares ou até mais do que isso, mas a gente consegue ver dois lugares da dinâmica de viver igreja. Era o templo e as casas. É claro que nós podemos viver igreja também em outros lugares, mas aqui nós vemos dois fatores. No templo é onde eles viviam a expressão maior de ser o ajuntamento, a assembleia, a eclesia, os chamados para fora. E nas casas é onde se estabeleciam, onde hoje também pode se estabelecer uma família espiritual. Então você vê a celebração maior da igreja de Atos e você vê as casas onde nós vivemos uma dinâmica de igreja como família de Deus, onde você encontra uma família, onde você encontra um crescimento espiritual. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, aqui é a questão, e nas casas. Você vê diariamente a dinâmica da igreja no templo e nas casas. No templo é onde a gente pode celebrar, a gente pode festejar a ressurreição de Cristo, mas nas casas é onde a gente pode viver a família de Deus e é onde a gente pode crescer nessa dinâmica de sermos família espiritual e nessa dinâmica da ressurreição de Cristo. Volto a repetir, no templo é onde a gente celebra a ressurreição de Cristo. Nas casas é onde a gente cresce na ressurreição de Cristo como família espiritual. E aí, como consequência dessa dinâmica, outra coisa que acontecia era o discipulado como processo de paternidade e crescimento espiritual. Jesus disse: ide fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você observar, o sucesso de um bom discipulado vai ser a plantação de uma igreja. Quando uma pessoa vai, cumpre o ide de Jesus e começa a fazer discípulos, o que vai acontecer? Vão ter 2 ou 3 ou mais, 4 ou 5 pessoas, 6 reunidos em nome de Jesus. E a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Mas quando o discipulado é efetivo, ele é
discipulado de sucesso, várias pessoas vão ser alcançadas e esse discipulado vai multiplicar. E aí então vai precisar uma família espiritual, uma expressão de família espiritual. Aí então vai precisar o ajuntamento dos santos para celebrar juntos a Jesus e para viver também numa dinâmica de família espiritual. O que a gente vai ver é que a igreja de Atos sempre estava vivendo nesse processo contínuo da celebração de Jesus na festa da ressurreição. A base da fé, a base da dinâmica é a ressurreição, a pessoa de Jesus viva, ressurreta. Então, isso é expressado na celebração nos templos, e isso também é expressado nas casas, onde eles crescem como família de Deus juntos, mas isso também começa a crescer e começa a ficar mais personalizado no nível individual, aonde você vê uma dinâmica de discipulado, discípulos fazendo discípulos, discípulos ajudando discípulos. Como numa família, o filho mais velho ajuda o filho mais novo. Como numa família, o filho que sai da casa, quando ele já é maduro, ele vai também começar uma nova família. Ele vai fundar uma nova casa. A mesma coisa acontecia na igreja de Atos. E outra coisa que nós vemos na igreja de Atos aqui é um constante processo de crescer, de ser treinado, de ser equipado. Lá em Efésios nós vamos ver a palavra equipando os santos, ou edificando, ou seja, para que houvesse uma perseverança nos princípios. Esses princípios eram passados, eram ensinados, o ensino era constante para que os discípulos aprendessem como ser discípulos e como fazer discípulos. Ide, fazei discípulos, disse Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Preste bem atenção, o texto não diz ensinando eles para eles terem informação, não. É ensinar a fazer. Não é apenas colocar ou dar um conteúdo, mas é tomar pela mão e ensinar a fazer. Esse processo é importantíssimo se nós quisermos crescer. Se nós quisermos crescer, mas o ensino é importante. Nós temos a questão da capacitação e da formação. O discipulado, ele forma pessoas, mas o conteúdo, ele capacita. Então, nós vemos aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino. Os apóstolos passavam os ensinos para que isso fosse multiplicado, para que isso fosse passado também para frente, como se fosse um treinamento. E a gente vê como um processo de treinamento contínuo. Não era apenas um ensino informativo, mas era passado como um treinamento para que eles fizessem como Jesus fez com eles. Ou seja, você faz discípulo como fizeram com você. Então você vê um processo de crescimento. É interessante que, se a gente prestar atenção hoje e trazermos isso para uma realidade de uma igreja hoje, quais são as consequências que podem acontecer, ou como, se a igreja estiver caminhando em cima disso, o que acontece dentro da igreja e como ela vai atrair o não crente, como ela vai atrair o perdido. Quando nós vivemos a festa
da celebração, e nós celebramos que Jesus ressuscitou, e nós vivemos essa realidade da ressurreição de Cristo, nós podemos convidar as pessoas, porque elas vão experimentar do poder da ressurreição, seja por cura, seja por convicção de que elas são pecadores, que essas pessoas são pecadores e precisam do Salvador, convicção de pecados. Elas vão experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Então, pela festa da ressurreição, nós podemos ganhar pessoas. Quando a igreja celebra a festa da ressurreição, vou colocar como exemplo no domingo, aquela igreja pode ganhar pessoas nesse domingo, porque vai ser sensível ao não crente. Porque quando a gente vive a ressurreição, não tem como a gente ficar com aquilo só pra gente. A gente quer que outras pessoas conheçam a revelação da ressurreição de Cristo, da salvação, enfim, de tudo aquilo que Jesus fez por nós. E quando nós pregamos o Evangelho, as boas novas, Jesus veio, morreu pelos nossos pecados para nos salvar, ressuscitou e nos dá vida e vida em abundância. Quando nós pregamos essa palavra, o Espírito Santo confirma essa palavra com a manifestação do poder de Deus. Então, por que os apóstolos viviam o sobrenatural de Deus? Porque eles tinham uma mensagem direta de salvação para o perdido. E quando isso acontece, o Espírito Santo é o maior interessado que o sobrenatural se manifeste para que as pessoas saibam que essa é uma mensagem verdadeira, que essa é uma mensagem de transformação. Quando nós pregamos o Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho Jesus, Ele morreu por nós na cruz, Ele levou os nossos pecados, Ele quer nos transformar, Deus é o maior interessado de confirmar com a manifestação dos céus a mensagem. Então, quando a gente, como igreja, vive a festa da ressurreição, quando a gente celebra, festeja a ressurreição de Cristo, pessoas são alcançadas, pessoas são ganhas. Mas não para por aí. Quando nós ganhamos pessoas, o que essas pessoas precisam? Elas precisam de uma família. E quando nós vivemos as igrejas nas casas, quando nós manifestamos a igreja nas casas ou em qualquer lugar onde possa haver comunhão ou koinonia, onde existem famílias ali, e às vezes não é só uma família do jeito que nós conhecemos, mas um espaço onde tem várias pessoas, onde existem núcleos de pessoas, de 2, 3, 5, 10 pessoas, e a gente faz ali uma família espiritual. Então, quando as pessoas são ganhas, elas precisam viver uma dinâmica de família espiritual. Você foi ganho para Jesus, você foi alcançado. Ah, você sabe que Jesus te salva. Então, o que você precisa? De uma família. E como é bom quando a gente tem as reuniões nas casas, porque aí a gente pode viver o que é ser uma família espiritual. Mas não para por aí. Numa família, quando você é ganho para Jesus, quando você é alcançado para Jesus, você precisa de uma família. E quando você está numa família, você precisa de pai e mãe. Você precisa de pessoas que te acompanhem para você crescer. Um bebezinho precisa ser acompanhado para ele crescer. E aí, então, isso acontece pelo discipulado. E quando existe essa dinâmica de discipulado, você, então, recebe um crescimento espiritual, uma formação espiritual. Mas aí acontece uma coisa. Quando você é ganho,
depois você tem uma família, depois você tem uma formação espiritual, então você vai querer dar isso para outras pessoas. Você vai dizer: ei, eu fui ganho, Jesus me transformou. Ei, eu sei que eu tenho uma família espiritual. Ei, eu tenho uma formação. As pessoas me acompanharam, me abençoaram, eu cresci. Agora eu quero acompanhar outros, eu quero multiplicar isso. Eu quero ajudar em todo esse processo. Que esse processo continue acontecendo. E eu estou aqui. Eu quero fazer parte dessa dinâmica do amor de Deus. Eu quero fazer parte dessa dinâmica. Eu não quero só receber. Agora eu não quero só receber a festa da ressurreição. Eu quero ajudar para que essa festa da ressurreição pegue fogo e todo mundo conheça que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Eu quero abrir essa festa da ressurreição onde tiver oportunidade. Eu quero também abrir talvez minha casa para que seja uma família espiritual, para que pessoas sejam acompanhadas e experimentem que elas pertencem a uma família espiritual da fé. Eu quero acompanhar pessoas, bebês espirituais, e ver eles se formando, eles sendo formados e ficando cada vez mais parecidos com Jesus. Então aí, a gente precisa ser treinado. E era isso que havia também na dinâmica da igreja primitiva. Então você veja, eles tinham um lugar onde as pessoas eram ganhas. Eles tinham um lugar onde as pessoas encontravam uma família espiritual. Eles também tinham uma dinâmica onde as pessoas recebiam um acompanhamento, um cuidado, uma formação espiritual para amadurecer. Mas eles também viam a necessidade de multiplicar. E isso era através da doutrina dos apóstolos, aonde as pessoas eram treinadas a serem como Jesus. Elas recebiam um ensino, não um ensino bonito ou floreado, mas um ensino para ser igual a Jesus e multiplicar e fazer novos discípulos. E aqui a gente percebe um ciclo de crescimento espiritual na igreja de Atos. E aqui nós percebemos um ciclo de crescimento espiritual para mim e para você. Aqui nós percebemos um ciclo de crescimento espiritual para as igrejas, para nós sermos como a igreja de Atos, para nós termos o DNA do avivamento. De uma maneira simples. Muitos princípios não são complicados, eles são simples. Não precisa reinventar a roda. O DNA de avivamento para a igreja é algo simples. A ressurreição de Jesus. A festa da ressurreição. A igreja precisa ser um lugar que festeja constantemente a ressurreição de Cristo. Mas mais do que isso, a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas encontram famílias espirituais. Mais do que isso, a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas encontram discipuladores que são como pais espirituais, mães espirituais para aqueles que já estão fazendo parte da família. Mais do que isso, nós precisamos multiplicar e nós precisamos ser treinados para que esse ciclo do amor, esse ciclo de avivamento, esse ciclo de crescimento espiritual se espalhe por toda a terra e a igreja de Jesus se multiplique por toda a terra e a igreja de Jesus cresça em toda a terra. Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar com vocês aqui. Até a próxima.